verdade. E para a glória de Deus, aqui quando nós não estamos aqui, nós estamos fazendo culto no hospital, irmãos. A obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não para. Então, nós estamos ali naquele quarto de hospital, todas as chances que nós temos, nós estamos levando ali a palavra do Senhor. Porque agora faz questão, nem que não queira me ouvir, estão aclamados mesmo, não vai ter que me ouvir, né? Graças a Deus que estão ouvindo, né? Estão ouvindo ali bem atento para a glória de Deus. Mas eu quero agradecer ao Senhor, porque o Luciano ele já está andando, né? Ele já está andando, estava acamado, mas agora ele já está andando, graças a Deus. E para nós isso já é uma grande vitória. Então está esperando a ressonância para saber como está a perna, mas nós já acreditamos aí no milagre, né, irmãos? Nós já contemplamos aí, né, o milagre do Senhor que o Senhor já fez. Assim nós cremos para a glória de Deus. E eu creio que logo ele parar aqui para ele mesmo estar contando esse testemunho, né? Enquanto ele não está, nós vamos contando aqui o que está acontecendo com ele, né? Mas ele ali já virou um pregador da palavra dele aí no hospital. É assim que Deus faz, irmãos, né? Para a glória de Deus. Os irmãos sentados mesmo, no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1 do 1 e o 2, ele fala assim: tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. Depois de alguns anos, desceu ele para visitar Acabe em Samaria. Então Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E persuadiu-se a subir ele a Ramote de Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à guerra. Amém? Somente até aqui. Irmãos, a palavra do Senhor aqui ela vai falar, não é bem do rei Josafá que eu quero falar, mas eu tenho que falar dele para entrar onde eu quero, né? Onde o Senhor me deu a palavra. A palavra de Deus fala que o rei Josafá foi um rei que o Senhor prosperou ele muito em Judá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Josafá, ele era um homem temente ao Senhor, né? E a palavra do Senhor aqui, ela nos garante que aquelas pessoas que elas são tementes ao Senhor, aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor, né? As bênçãos do Senhor, elas vêm sobre essas pessoas, né? E o rei Josafá era um rei assim, um rei temente a Deus, né? Um rei temente a Deus, e que ali ele se tornou uma pessoa muito próspera. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é que uma coisa que nós aprendemos quando nós estamos aí novos convertidos, que nós vamos aprender nos caminhos, é que nós não devemos fazer aliança com o ímpio, não é verdade? Não é assim? Nós estamos recomendados pelos nossos pastores que não faça aliança com o ímpio, né? Não é que você não tenha que pregar, não é que você não tenha que falar do Senhor. O Senhor está falando assim: não faça aliança, não se une ao ímpio, porque não vai dar alegria com você. Josafá tinha o quê? Uma vida com Deus. Acabe ele não tinha uma vida com Deus, né? Acabe ele vivia de uma forma totalmente diferente do rei Josafá. E a palavra de Deus fala aqui, né? Houve ali um casamento entre os filhos. E ali naquele tempo ali se tornaram ali aquela parentela ali, né? Nós vemos ali que rumo vai tomando essa situação. E a palavra de Deus fala que
assim, o teu povo é o meu povo. O Senhor, Ele não te esquece, mas Ele vai te ensinar e nós vamos ver isso aqui. Porque naquele momento o Senhor, Ele olha para a gente mais, porque o Senhor, Ele não acha nada, Ele vê. De repente Ele olha aqui ao pastor José Pereira, a pastora Eunice, olha, como é que você sempre entrou na minha presença e de repente você está fazendo aliança com o ímpio? Como é que você diz que a sua igreja, ela pode se unir com o mundo? Sempre que eu coloquei você na frente, sempre que eu coloquei você como anjo da igreja para disciplinar, para fazer a diferença. E como é que você vem a mim e você fala diante do público dizer o seguinte, o povo, o meu povo é o teu povo, eu vou na guerra, você vai assumir uma guerra que não é sua. Olha a vigilância de Josafá. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, faz aliança com o ímpio e você quer agradar. Você quer agradar aquele que o Senhor, Ele já está lá. Porque Deus, Ele já estava de olho ali em Acabe. E às vezes nós pegamos uma guerra que não é nossa. Às vezes você está levando uma chibata que não é sua. Você está levando uma surra que não é sua. Mas não é, meus amados irmãos, que o Senhor não nos abandonou. Simplesmente Ele vai dizer assim, Leandra, minha filha, o que tu quis te meter onde que tu não era chamada? Por que tu não vigiou? E Acabe escaldado. Ele fala aí, peraí. Cadê os profetas daqui? Olha como Deus não deixa ninguém enganado, o povo dele enganado. Você pode até estar errado, mas que o Espírito Santo está falando para você. Tu não está fazendo do jeito que eu mandei, não. E Josafá fala assim, olha, nós vamos. Mas antes de nós ir, cadê os profetas de Deus? E Acabe com tudo planejado, acostumado a ouvir só aquilo que ele quer ouvir, só aquilo que agrada, porque muitas vezes nós estamos assim, nós só queremos ouvir o que agrada, porque como não agrada, eu falo, pastor, isso não dá mais para mim não. Falou que não me agrada, já não dá mais para mim. E a palavra de Deus fala que Acabe manda chamar os profetas, 400 profetas. Olha só que quando o inimigo ele quer te enganar, meus amados irmãos, muitas vezes ele põe quantidade. Que ele pode, no seu entendimento, você vai dizer pelos olhos do ser humano, possa até que 1, 2, 30, mais 400. Possa ser que 1, a diferença de 1, tudo bem, 2, 3, mais 400. Só que a palavra de Deus, ela fala, meus amados irmãos, que aqueles dois reis, obrigada, aqueles dois reis sentados ali na frente dos seus palácios, e os profetas profetizavam e falavam, sobe, porque tu vai sair de lá vitorioso. Porque é bom a gente ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Muitas vezes você quer ouvir uma mentira para satisfazer o teu ego. Porque você não quer abaixar o seu orgulho. Mas às vezes uma mentira para satisfazer o teu ego tá bom demais. Mas não é isso que o Senhor quer. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós estamos acostumados a isso. Da gente, simplesmente, a gente ser feliz só por aquilo que é bom. Porque quando chega a luta, a peleja, nós já dizemos assim, mas Deus já não me vê mais. Mas Deus não me ama mais. Que prova é essa? Que luta é essa? E o Senhor, Ele dá alerta o seguinte, seja grato. Na luta também.
profetas tinham que falar aquilo que Acabe queria ouvir, aquilo que você quer ouvir, mesmo que seja uma mentira, mesmo que isso se custa a vida, mas isso vai satisfazer o teu ego no momento. Para Acabe estava bom. Mas Josafá, o Espírito Santo de Deus, ele tocava sobre Josafá que ali tinha uma coisa errada. Porque não é porque tem uma quantidade que o servo de Deus ele pode ser um, mas o Senhor não vai deixar ele enganar. E a palavra de Deus fala assim, ué, não tem mais nenhum profeta, um profeta de Deus que nós podemos consultar? E Acabe tem até tempo. Mas como Micaías sempre falava a verdade para Acabe, ele não aceitava. Ele fala assim, até tem. Mas esse profeta, já estou te avisando que ele não gosta de mim. Então ele nunca profetizou o que era bom sobre a minha vida, porque Acabe ele andava numa vida desregulada, meus amados irmãos. Como é que Deus vai falar uma coisa para você que não é verdade? E Micaías ele era um profeta de Deus. Ele falava aquilo que o Senhor mandava ele falar. Ele não falava aquilo que o povo queria ouvir. Ele falava aquilo que o Senhor mandava ele mandar, que isso fazesse bem ou não, que você aceitasse ou não, isso era problema seu ou meu. Mas para Acabe isso não servia, porque Acabe já estava sendo manuseado em tudo sobre o ego dele. Então, se não fosse do jeito dele, também não adiantava para ele. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós estamos assim. Eu vou tão falar para você, como muitas vezes minha pastora disse, meu povo de Deus, nós estamos aqui dessa forma, tem tantas vezes que nós estamos assim, sabe por quê? Nós não aceitamos correção, não. Não é assim? Se os nossos pastores, eles chegarem aqui, a igreja pode estar cheia. Se os nossos pastores aqui, que é o que a palavra de Deus manda, tá? A palavra de Deus manda o povo, os pastores, ensinarem a igreja que vai levar para o céu, tá, meus amados irmãos? Ele manda você ser enraizado. Nós aprendemos isso através do testemunho da vida dos nossos pastores e do ensinamento deles. Então, tal que até onde eu aprendi pela Assembleia de Deus, os cultos de terça-feira sempre era dado pelo nosso pastor, um culto de ensino sendo disciplina. Eu aprendi assim. E a igreja pode estar cheia. Mas quando começa um culto de disciplina e ser assim, olha, tal dia é culto de disciplina, pode aparecer uma, duas pessoas, aquelas pessoas que estão enraizadas. Aí você descobre que é o crente. Aí você descobre que é o crente, é aquele que está sujeito a obedecer. É aquele que quando o seu líder ele vem até você, meus amados irmãos, você olha para dentro de você e você sabe que você precisa ser corrigido. Você precisa se corrigir. Mas hoje não está mais assim. E a gente fala assim, os tempos mudaram. Não, irmãos, os tempos mudaram. Quem mudou foi os crentes. Foi os crentes que começaram a colocar o mundo dentro de você. Porque o nosso Deus nunca mudou. Mas nós estamos acostumados, meus amados irmãos, a ouvir aquilo que nós queremos, mesmo que isso seja uma mentira. Mesmo que isso amanhã ou depois tu vá para o inferno, mas tu prefere ouvir isso do que eu ego hoje. Para Acabe também era assim. E você quer ver uma igreja vazia? Chame para um culto de oração e chame para um culto de doutrina. Não tem mais. Isso é coisa de velho. É não, meus amados irmãos. Isso é coisa de Deus, é coisa de crente, é coisa de quem quer ir para o céu. Porque a palavra de Deus fala que se tu quiser ir para o céu, se tu quiser entrar pelas portas celestiais, tu tem que renunciar à tua carne. Tu tem que renunciar, porque a palavra de Deus fala que você tem que deixar os seus maus hábitos. Mas hoje em dia o povo ele acha que ele vai entrar nas portas celestiais de qualquer jeito, como não vai, meus amados. Então a palavra de Deus, Acabe manda Zedequias e chamar Micaías. E lá no caminho,
vou falar aquilo que meu Deus me mandar falar. E a palavra de Deus, ela ainda fala, irmãos, que Micaías ainda faz gozação com o rei Acabe, né? Tu vai subir, tu vai voltar com a vitória. Mas Micaías, meus amados irmãos, quando ele vai falar assim, olha, o Senhor me mostrou. Olha a diferença. O Senhor me mostrou na visão, o Senhor sentado no trono, anjos da direita e anjos da esquerda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor me mostrou todo o povo de Israel disperso sem pastores. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, aleluia. Eu não estou inventando. Eu não estou achando. O Senhor me mostrou esta visão, anjo da direita, anjo da esquerda, e o Senhor sentado no seu trono, e todo o povo de Israel disperso sobre os montes. E Acabe não queria ouvir isso, meus amados irmãos. Só que Josafá, uma coisa você pode ter certeza, que o homem e a mulher de Deus, ele conhece quando o Senhor fala. Irmãos, pode ter várias profecias, mas na hora que o Senhor fala, a palavra de Deus fala que você conhece a voz do seu pastor, você conhece a voz do seu pai. E Acabe poderia até saber o que ele não queria ouvir ali, mas Josafá não sabia que estava falando ali sobre a boca de Micaías. Mas era rei para rei. E palavra de rei não se voltava atrás. Então, se ele falou que ia para a guerra, ele já tinha assumido. Olha só, irmão, já tinha se metido na encrenca, né, pastor? Ele já tinha se metido, já tinha se envolvido, missionário bandido. Então, mesmo o Senhor falando, olha, você se meteu numa encrenca, mas agora você vai ter que ir, sabe? Não tem como você voltar para trás, você vai ter que ir. Para você entender que você não deve fazer aliança com o ímpio. Para você entender que você tem que aprender a ouvir a minha voz. Para você aprender que você não tem que pegar a guerra que não é sua. Porque essa guerra não era sua. E a palavra do Senhor, meus amados irmãos, Micaías fala para Acabe. Ele fala assim, tu vai, mas tu não volta. E aí olha só o que acontece. Quem fala a verdade, meus amados irmãos, para quem não quer ouvir, você vai ser o quê? Você vai ser perseguido. Você vai ser apontado. Você vai ser amaldiçoado. Você vai ser tudo. Porque não era isso que eu queria ouvir. Então, quando você anda nos caminhos certos do Senhor, você pode ter certeza que você vai ser perseguido. Você quer saber se você está andando nos caminhos do Senhor? Se você está indo na contramão do inimigo. Ai, irmão, estou sendo tão perseguida, tem tanta luta. Irmão, glorifica a Deus. Porque você, meus amados irmãos, você está fazendo a vontade do Pai. Porque quem não é perseguido através do nome do Senhor dos Exércitos, ele não está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade do inimigo. Então glorifique a Deus quando nós vamos na contramão, quando nós estamos sendo perseguidos, quando nós estamos sendo, de alguma forma, aí, sendo apontados. Porque o inimigo, ele quer puxar você para o lado dele. Ele tenta matar tuas forças dessa forma. E aí, como de uma outra forma, falando aqui muitas vezes, nós se tornamos crente menino. Porque nós não estamos enraizados, nós não estamos acostumados a receber a correção do Pai, né? Então, quando vai corrigir, a gente já se levanta logo, não comigo não. Se alguém está achando que vai passar por cima de mim, eu não vou deixar não. Mas deixa eu te falar bem uma coisa. Esse bem que tu está achando que está querendo passar por cima de tu,
É a voz de Deus te corrigindo para que tu não vá para o inferno. Se você tiver o discernimento do Espírito Santo de Deus, você vai entender. Você entende quando você está sendo massacrado pelo inimigo, você também entende quando é o Senhor te chamando a atenção. Mas eu vou te falar bem que só o crente enraizado na palavra de Deus, ele vai aceitar a correção do Senhor. Só aquele que está enraizado na palavra, meu irmão, porque eu sempre falo, a palavra de correção, ela dói quando nós estamos devendo. Se não estiver devendo, irmãos, ela não dói. A gente já se olha logo, né? Quando a gente vê aquela palavra, a gente já se olha para o inteiro e fala, né? A gente já se corrige, a gente já se vê. E de repente o Senhor acalma o coração. Não, Senhor, eu estou em paz. É tão bom, né? Quando a gente se olha para Deus, não, eu estou em paz. Agora, quando dói, meus amados irmãos, não precisa eu falar para ninguém, meus amados irmãos, só eu olhar para dentro de mim que eu já sei que estou errado, se for eu. É porque está precisando algo em mim. Se o Senhor direciona a palavra certa, na hora certa, no tempo certo. E Acabe ali, meus amados irmãos, ele estava acostumado a ouvir o que ele queria. Os profetas falavam o que ele queria. Mas Micaías disse não. A visão que eu vi foi o povo de Israel todo disperso. E se tu voltar de lá com vida, não foi o Senhor que falou comigo. Olha só a autoridade, meus amados irmãos. Porque aquele que fala com a boca de Deus na terra, ele não tem medo de perseguição. A palavra de Deus fala que o rei Acabe manda pegar Micaías e coloca no local onde ele vai ser tratado com pão de angústia. E quando se fala isso, Micaías já sabia disso, irmãos, que não ia aceitar, sabia. Mas Micaías preferiu obedecer. E eu quero falar aqui uma coisa hoje para você. Hoje nós temos que se inspirar desta forma. Não fique achando que você é só aquilo que você quer ouvir. Mas muitas vezes o Senhor vem trazer uma correção para nossas vidas. E verdadeiramente muitas vezes nós viramos crente menino porque nós queremos menino birrento, que nós queremos ouvir só aquilo que é bom. Nós não queremos aceitar a correção. Acabe também não aceitou. Acabe, ele se colocou na posição de rei. Eu sou rei, você é apenas um profetinha. Porque 400 profetas tinham falado que ele subiria e ele voltaria com a vitória. Micaías sozinho, ele chegou e disse assim, se tu subir e se tu voltar em paz, não foi Deus que falou comigo. Porque eu vi Micaías, ele falava assim, eu vi o povo de Israel todo disperso. Agora nós vemos aqui, meus amados irmãos, é que quantas vezes, isso aqui pesa para nós, quantas vezes a gente quer fazer a vontade do homem? Quantas vezes você deixa a voz do Senhor passar batido para você ouvir a voz do homem? Porque você quer agradá-lo. E aí depois a gente vê o quê? A gente vê a pessoa ali na luta, naquela peleja, no chicote, a gente vê, mas como assim? É um homem de Deus. É uma mulher de Deus. Por que está passando isso? Você simplesmente pegou uma guerra que não era sua? Você simplesmente entrou onde você não era chamado? Porque quando Josafá ele fala assim, o meu povo é o teu povo e nós vamos essa guerra contigo, Josafá estava se alinhando ali a Acabe. E olha, meus amados irmãos, dois povos totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Então a palavra de Deus, Micaías, ele fala, o rei Acabe pega Micaías e coloca ali a selar o tratado. Inclusive a palavra de Deus também fala que Zedequias, né? Ele com aquele chifre, ele já fez Micaías ali no ato, por causa da profecia ao rei, ali no momento, ele já fez ali Micaías no ato. Como quem diz assim, eu não te falei para tu falar isso? Como tu vem falar isso? E muitas vezes nós estamos dessa forma, querendo ouvir só aquilo que agrada o nosso ego, só aquilo que, mesmo que seja uma mentira, mas você quer satisfazer o seu ego. E com Deus não funciona desse jeito.
como eu acabei de falar, é a nós que temos que vir para a casa dele se habituar às situações que existem na casa dele, não ele se habituar a nós. Amém, meus amados irmãos? Então a palavra de Deus fala que ali, irmãos, mesmo Micaías passando por toda aquela situação, Micaías não temeu. Ele falou aquilo que o Senhor mandou ele falar. Assim também, meus amados irmãos, somos nós também hoje. Nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor e falar exatamente aquilo que o Senhor mandar, independente que ele seja o irmão, a irmãzinha da oração, de pequenininha ali que você acha que não entendeu, que é aquela que levanta a mão ou pai, mas o crente não sabe, não valoriza, tá? Pode ser ela ou pode ser o rei. Sabe por quê? Porque quando o Senhor, irmão Terezinha, ele manda você entregar algo, ele está só te usando. Ele está só te usando. Mas você só tem que entender. Você só tem que entender que o maior é quem está com você. Você tem que entender que quem está te mandando entregar, quem está entregando não é você. Quem está mandando você entregar é maior que você. Então muitas vezes a gente diz, mas eu sou tão pequenininha. Ele não é você, é o rei. Você é só um instrumento. E você só tem que obedecer. E o que aconteceu com Micaías foi isso, ele só obedeceu. Mesmo sabendo que a cabeça dele ali estava, porque ele estava confrontando o quê? Ao rei. E a palavra do Senhor dos Exércitos, ela fala assim, meus amados irmãos, que Acabe, ele sobe para a guerra e leva Josafá junto. E a palavra de Deus fala aqui diante, porque Josafá já estava esperto. Depois de tudo isso, nós vemos dentro do texto que ele já estava bem esperto. Depois que ele ouviu o que Micaías falou. E a palavra de Deus fala que Acabe, ele fala assim, mas eu vou disfarçar. Agora deixa eu te falar uma coisa. Tem como você se disfarçar diante do rei? Tem como você se disfarçar diante daquele que vê tudo? Não tem, meus amados irmãos. E Deus, ele já estava de olho em Acabe. E como fala ali, falava minha mãe no Nordeste, ela falava assim, que quando você vê a barba do vizinho pegando fogo, você já coloca a sua de molho. Então Josafá, ele entendeu. Josafá, ele entendeu que o que Acabe estava fazendo não estava certo. Mas que tudo aquilo ali estava satisfazendo o rei, estava satisfazendo o ego dele. Mas não tinha mais como Josafá voltar atrás. Mas eu creio, meus amados irmãos, pelo texto que lá na frente nós olhamos e nós vemos que a palavra de Deus fala que Josafá, ele clama ao Senhor, né? Mas só que o texto já fala lá na frente. Mas quando Micaías falou isso aqui, Josafá, ele já estava clamando ao Senhor há tempo, porque ele já via que tinha algo errado aí. Ele já sabia que ele tinha se metido em encrenca. Mesmo assim, ele sobe com o rei Acabe. E a palavra de Deus fala que o exército da Síria, eles vão ali e eles cercam aqueles reis, né? Mas eles reconhecem Josafá. E eles deixam Josafá passar. A palavra de Deus fala que Josafá, ele clama ao Senhor.
Senhor livrou. Mesmo assim, o Senhor deixou Josafá passar em paz. E uma coisa que me chama muita atenção nesse texto é que a palavra de Deus ela fala o seguinte: que o rei Acabe estava disfarçado. A gente vê que pelo disfarce não tinha como ele estar vestido como rei. Ele se disfarçou para ele não ser reconhecido. Mas quem estava de olho no rei Acabe, irmãos, não era só o exército da Síria, era Deus que estava de olho nele. E a palavra de Deus ela fala, meus amados irmãos, que Acabe ele entra ali disfarçado. E uma coisa muito interessante que eu vejo aqui é que a palavra de Deus fala que um homem ele arma um arco e ele atira erro. Quando fala em atirar erro, irmãos, ele atira simplesmente sem direção, ele atirou. Ele simplesmente estava ali e no entendimento dele ali é o seguinte: não, o rei de Israel não está aqui. Simplesmente ele disparou uma flecha. E a palavra de Deus ela fala que sabe quem essa flecha atingiu? Acabe. Sabe por quê? Porque quando o Senhor ele fala para você, quando ele fala para mim, que ele fala assim: filho, eu vou fazer, você pode ter certeza, nem que ele tenha que matar, nem que ele tenha que levantar, nem que ele tenha que derrubar muralha, mas ele cumpre a palavra. Glória a Deus! E no meio daqueles 400 profetas ali, aonde Micaías pegou e falou que viu, quando Deus manda com que o Espírito, aquele espírito de mentira, ele habita sobre aqueles 400 profetas. E Zedequias, a palavra de Deus fala que Zedequias ele fica ali injuriado que por onde esse Espírito de Deus passou que ele não viu. Essa intimidade com o Senhor, meus amados. É aquele que ele não está para fazer a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus. Antes dele fazer a vontade do homem, meus amados irmãos, ele está disposto a fazer a vontade de Deus. E aquele que faz a vontade de Deus, meus amados irmãos, muitas vezes, a nossa própria carne, louvado seja o nome do Senhor Jesus, muitas vezes a nossa própria carne, ela perece. Que nessa tarde, nós ficamos com esta palavra viva e eficaz, que nós não pegamos a guerra que o Senhor não mandou você pegar, que nós não fazemos aliança com o ímpio, porque muitas vezes, meus amados irmãos, se apresenta um de bonzinho na sua frente, que ele não vai dizer que vai fazer aquilo, mas por trás o laço já está armado há muito tempo para te pegar. Então que nós vigiamos, que nós andamos nos caminhos do Senhor, que nós se humilhamos todos os dias, e que nós vigiamos de verdade, para que quando a correção do Senhor ela venha, nós conhecemos a voz do nosso Pai. Para que nós não sejamos desobedientes. Para que nós não cometemos aquilo que o Senhor não quer que faça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque muitas vezes, para satisfazer o nosso ego, nós queremos ouvir aquilo que nos faz bem, só aquilo que nos faz bem. Porque se não ser aquilo que nos faz bem, se não for aquilo que nós queremos ouvir, a gente fica chateado, a gente não quer vir mais para casa, a gente não quer vir mais para a igreja. É como se a gente viesse aqui para servir nossos pastores, para servir os irmãos nos verem. Irmãos, a palavra de Deus fala assim: quando tu entra na casa do Senhor, guarda o teu pé. E se o Senhor manda nós guardar o pé, porque você veio para adorar o Senhor. Você não veio aqui para ninguém te ver, você veio aqui para adorar o Senhor. Porque quando a nossa intenção é qualquer
pastores. Por causa disso, porque nós só queremos ouvir aquilo que satisfaz o nosso ego, assim como é a carne. Eu ali dentro daquele hospital, meus amados irmãos, a gente conhece cada história. E assim que eu cheguei lá, já tinha um senhorzinho que estava por 3 meses esperando uma cirurgia do coração. Uma pessoa afastada da presença do Senhor, tem louva como ninguém. Mas se afastou dele novo, agora já está com 79 anos e não voltou para Jesus. E ali eu pregando para ele, fazendo culto ali dentro do quarto ali. E ele falando o seguinte: eu já estou totalmente desanimada, eu nem acredito mais nada. Tem 3 meses que eu estou aqui para fazer uma cirurgia e essa cirurgia não acontece. E eu falei para ele, pois é, em poucos dias você vai fazer essa cirurgia. Ele falou assim: eu não acredito. Eu falei: se você não tem fé, eu tenho fé. E você vai fazer essa cirurgia. E aí eu não sei, irmãos, Deus fez um ribuliço lá naquele quarto que entrou no homem com tuberculose lá, né? E aí ele já, a gripe influenza já estava dominando lá o quarto. E esse homem com tuberculose entrou lá e o médico, né, um dos cabeças chegou lá e falou assim, ele botou as mãos na cabeça assim. E o médico falou assim: o que esse homem está fazendo aqui? Esse homem está com TB, eu acho que é isso que fala, né? Para não falar, eu sei que ele não se segurou e falou: esse homem está com tuberculose, o que ele está fazendo aqui, moço? Eu vi esses senhorzinhos desesperados. Não é para ele estar aqui, tira ele daqui com cama e tudo. E tirar, vão para o quarto, eu saí jogando álcool nas coisas lá, tudo. Né? Porque os acompanhantes têm que ajudar, porque é muito bom funcionar para muita gente. E aí eu sei que levaram ele para outro quarto, meus amados irmãos. Aí o nosso quarto ficou isolado. Aí ele não podia ir lá. E eu continuei fazendo culto lá dentro do quarto. E aí eu encontrei ele no corredor e falou assim: olha, você fica perto de mim, você fica longe de mim. Eu falei: não, eu vou ficar mais longe de você, porque nesse dia você vai fazer essa cirurgia. Ele falou: eu não acredito mais nada. Eu falei: se você não tem fé, eu tenho fé. E aí, meus amados irmãos, ontem à noite, meu menino me ligou e falou assim: mãe, o senhor Norival, ele foi internado para fazer essa cirurgia. Glória a Deus! E hoje eu fiz questão, irmãos, de pegar o telefone dele, o telefone da filha dele. E eu liguei para ela hoje, ela falou assim: intercede pelo meu pai, porque ele já está na mesa de cirurgia. Eita, Deus poderoso! Aleluia! 3 meses, meus amados irmãos, em cima de uma cama, esperando essa cirurgia. E eu falei o seguinte para ele, porque é o seguinte: quando o Senhor manda falar, não fique calado. Fala aquilo somente que o Senhor manda você falar, não importa se essa pessoa está acamada ou não, meus amados irmãos. Você não está lá para ter dó, você está lá para falar aquilo que o Senhor manda. Tem uma pastora lá, ela é pastora. O marido passou 28 anos. Ela pagando preço por esse homem. E o homem na droga, e o homem na bebida. E ela fala assim: irmão, meu marido tem um coração tão bom, ele reforma a casa do Senhor e não cobra nada. Eu falei: minha nada, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer a alma dele. Homem do coração bom. E deixa eu te falar bem uma coisa. Ele sofreu um acidente, ele paralisou, o corpo só mexe a cabeça dele está boazinha, mas o corpo está todo paralisado, sem reversão de quadro. E aí nós estávamos lá na noite, no dia do culto, e nós orando ao Senhor, e aí o Senhor falou assim: vai lá e conversa com ele, que eu vou te falar algo. E fala que não é porque ele está acamado, mas eu deixei a mente dele consciente. Eu falei: Jesus, eu não sei porque o Senhor me coloca nesse lugar. Na fria. Porque eu vou falar, porque todo mundo contar acamado, não tem não, irmão, você está lá para falar aqui do Senhor, não. Eita, Deus! E aí, meus amados irmãos, eu cheguei ali perto dele e eu falei para ele. Eu falei: pela misericórdia de Deus, o Senhor não atingiu a tua cabeça, que era para tu saber tudo que o Senhor tem feito na tua vida. Mas eu vou te dar um recado bem aqui do Senhor. Sabe aquela pessoa que colidiu no seu carro? Era um pastor. Sabe aquele pastor que colidiu com o seu
irmão, e a lágrima correndo. E ele falando na própria boca dele. Ele falando assim, minha irmã, se o Senhor me desse uma chance de me levantar dessa cama, eu faria tudo o contrário. E o Senhor falou para ele, lá vai eu de novo. O Senhor manda falar para ele, o Senhor não te levantará dessa cama porque tu não firmar, tu voltará para o mesmo caminho. Então, irmãos, tem coisa que simplesmente você tem que falar aquilo que o Senhor manda, mesmo que isso doa. A mesma coisa, ai, mas você fala isso aqui, porque os outros não falam do meu filho, Luciano, você está aqui, meu filho. Glorifique a Deus, sabe por quê? Porque essa é a última chance que o Senhor te dá. Eu sou mãe, mas antes de eu ser sua mãe, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho que falar aquilo que o Senhor manda. Eita Deus! Essa é a última chance que o Senhor te dá. O Micaías também foi assim, meus amados irmãos, mesmo que a cabeça esteja ali. Mas ele foi ali firme e forte. É dessa forma que o Senhor está mandando.